Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Irmãos, eu fui pesquisar, quem foi que passou mais tempo naufragado? E o recorde não muito feliz é de um homem que passou 13 meses no mar, após sair para uma pescaria ali no México, e ele passou 13 meses no mar, perdido até que foi encontrado. A Bíblia também fala, eu quero convidar os irmãos a abrirem lá em Mateus 14. Mateus 14 vai falar de uma tempestade, só que os discípulos, por terem Jesus, a única esperança, eles não passaram tanto tempo em uma tempestade, eles foram logo socorridos, e assim foram abençoados. Eu quero convidar os irmãos a abrir Mateus capítulo 14, o verso 22 em diante, para nós meditarmos rapidamente sobre Jesus Cristo, a única esperança aos que estão naufragando, aos que estão afundando. Nesse tempo também Jesus é a única esperança. Diz assim um texto: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, também você que está em casa, acompanhando pela rede social ou pelo aplicativo da igreja, Jesus Cristo é a única esperança aos que estão naufragando, aos que estão afundando. E os discípulos, e nós também, meus irmãos, podemos experimentar essa dádiva de ter Jesus, a nossa única esperança. As pessoas que estão naufragando também, que não conhecem Jesus, ou que estão fora da igreja, ou que deixaram de se envolver com a igreja nesse tempo, perderam essa esperança. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo é a única esperança. Se você está afundando, Jesus Cristo hoje pode te alcançar. Por que Jesus é a única esperança ao que está naufragando? Meus irmãos, eu quero aqui destacar no meu pouco tempo, uma mensagem sumarizada, 3 coisas, porque Jesus é a única esperança aos que estão naufragando. Ele é a única esperança aos que estão naufragando, segundo o verso 25, porque Jesus vai ao encontro dos que estão naufragando, não importa a hora. Diz o texto que na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos. Pessoas têm se encontrado e têm sido alcançadas por Jesus em vários momentos da vida, em várias horas de madrugada, de manhã, à tarde, porque Jesus, a única esperança, vai ao encontro das pessoas que estão naufragando, não importa a hora. E também, no verso 25, Jesus vai ao encontro das pessoas rompendo a lógica humana. Sobre as águas é algo que para nós não é natural. Pessoas pecadoras, drogadas, pessoas que estão, às vezes, até em um ambiente impróprio, lá naquele lugar, elas sentem a presença de Deus. Pela lógica, elas não seriam alcançadas na rua ou em um outro ambiente, mas Jesus, ele vai ao encontro, porque ele é a única esperança dos que estão naufragando. Jesus, meus irmãos, é a única esperança, segundo o verso 27, dos que estão naufragando também, porque ele é aquele que transmite a palavra eu sou. Ele não será, ele não foi, ele é. E ele, por ser o grande eu sou, ele é a única esperança porque ele permite que a sua presença leve às pessoas o bom ânimo. Pessoas que conhecem Jesus e quando cantam, eu mesmo já sou cristão, esse ano fez 30 anos de vida cristã, mas quando eu canto, só de ouvir tua voz, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão.
Jesus é aquele que tem o poder de dizer para você hoje, você que está em casa também, tende bom ânimo, Ele é o grande eu sou. Isso não faz sentido pela filosofia, pela lógica, mas pela fé faz sentido porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele na sua presença, você na presença dEle, você pode ter bom ânimo. Jesus é a única esperança aos que estão naufragando também, porque na sua presença nós somos levados a vencer o medo, a superar o medo. Ele diz, tende bom ânimo, não temais. Pessoas com as suas dificuldades, pessoas que conhecem a sua interioridade, elas sabem dos seus defeitos, mas elas, quando olham para Jesus, elas não veem Jesus criticando, apontando o dedo, mas ela olha para Jesus e Jesus diz para elas, não temas. Esse Jesus é a única esperança de pessoas que estão naufragando, porque olham para o espelho e veem a si mesmo, mas pessoas quando olham para Jesus, Ele diz, não temais. Isso transmite segurança e nos permite vencer o medo. Aonde eu estou servindo, meus irmãos, é um lugar que não é fácil de servir. Logo mais os irmãos vão ouvir sobre aonde eu moro, mas Jesus me disse também, não temais, tende bom ânimo. Por isso eu estou ali. E em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus é a única esperança ao que está naufragando, porque nós podemos clamar, como Pedro clamou no verso 30, Senhor, salva-me. Nós podemos clamar a Jesus e nós seremos ouvidos. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então as pessoas que estão naufragando, se elas clamarem a Jesus, Senhor, salva-me, Senhor, salva a minha empresa, Senhor, salva o meu casamento, Senhor, salva a minha família, Senhor, salva os meus filhos. Jesus, a única esperança, pode impedir que aquela família venha naufragar, que aquela fé venha naufragar. Jesus, meus irmãos, é a única esperança aos que estão naufragando, porque o verso 33 diz, os discípulos reconhecendo, porque verdadeiramente és o Filho de Deus. Em nenhum outro a salvação é o tema da nossa campanha, porque debaixo do céu, lá em Atos 4:12, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus inspira a fé, somente o nome de Jesus traz o sentido para o homem que anseia por Deus. A nossa alma se identifica com essa verdade. Jesus é o Filho de Deus. As pessoas que buscam vários meios de desenvolver a sua fé, a sua crença, elas desenvolvem, mas com certas dúvidas. Mas as pessoas que conhecem Jesus e que a cada dia mais conhecem Jesus, elas sabem e creem que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E por isso, na história, pessoas têm ido aos campos, têm servido, Deus tem levantado pastores para servir, porque estão anunciando em meio às lutas e os desafios de pastorear, porque sabe que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, para ser anunciado. Então hoje eu quero desafiar você, você não vai sair do seu lugar, não vai ficar em pé, nem levantar a mão, mas eu queria convidar você, que percebe que alguma área da sua vida está naufragando. Eu queria convidar hoje, você, onde você está, na sua personalidade, individualidade, baixar a sua cabeça, falar com Jesus, saber que esse Jesus, Ele visita o homem, não importa a hora, não depende da lógica, você não precisa ser o melhor cristão da igreja, Ele pode te visitar, você pode ter dúvidas sobre Deus, sobre alguns aspectos da fé, mas se você clamar por Jesus, Ele vai te visitar. O próprio Billy Graham, ele tinha algumas questões, porque ele tinha amigos intelectuais e questionavam a sua fé. E Billy Graham também tinha algumas questões com Deus. E um dia ele se rendeu totalmente, e Deus pôde usá-lo como usou, para fazer a diferença em muitas vidas. Jesus quer ser a sua única esperança se você está naufragando. Não importa a hora do dia, não importa a lógica nesse momento, importa que Ele pode te dar bom ânimo, Ele pode tirar o medo do seu coração.
o medo de servir, o medo de andar com Ele, o medo de ter uma vida cristã plena, porque às vezes nós somos meio que colocados na parede pela sociedade, os jovens, né, pelos amigos, e às vezes você não tem ânimo para expressar a sua fé na faculdade, não tem ânimo, não tem coragem, tem medo de viver plenamente a sua vida cristã, não sabendo aonde ela vai te levar. Eu te digo, ela vai te levar para o céu. Ela vai te levar para o céu. Queridos, se você está afundando, clama, dá um grito para Jesus, conte para Jesus todos os seus traumas, todos os seus defeitos, todos os seus pecados, dizendo: Senhor, salva-me, e Ele vai te socorrer, porque Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele veio à terra justamente para dar esperança aos que estavam naufragando, aos que estão hoje naufragando. Pessoas dentro da igreja estão naufragando, e quando se percebe, a pessoa já afundou. Se você está hoje aqui, Deus te trouxe aqui, e talvez você está cantando: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Calma, você tem Jesus. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Jesus não está dormindo, meus irmãos, Ele está acordado. Ele vigia por você, Ele vigiou pelos discípulos. E se a cada momento estamos prestes a submergir. Jesus diz, melhor, a expressão que nós cantamos, que foi vista e vivida por muitos: as ondas atendem o meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai, sossegai. Jesus está com você. Ele é a única esperança para alcançar você, para que você não naufrague, para que você não afunde em alguma área da sua vida. Ele está hoje aqui. Esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está aqui para cuidar de você. E eu quero orar por você nesse momento. Você que colocou o seu coração diante de Deus, eu quero agora orar por você, para que você viva, não afundando, não com água já no pescoço, mas você que ande na presença de Deus em novidade de vida. Oremos. Querido Deus, Santo Pai, nesse momento nós nos alegramos, porque Jesus é a única esperança, foi para os discípulos, é para nós hoje, para aqueles que estão no silêncio, naufragando. Ó Deus, a família, o trabalho, a empresa, o convívio familiar, a fé, Senhor. Nesse momento, Deus, vidas abrem o coração diante do Senhor, do seu Santo Espírito, clamando, ó Deus, e o Santo Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis, tem percebido, tem visto o coração de cada um aqui, os nossos corações. Por isso, nessa manhã, Pai, nós clamamos: vem acalmar a tempestade, vem trazer bonança, tira aquele que está afundando e coloca no barco. Ó Deus, venha fazer milagre nesta manhã, Senhor, porque Tu és o Deus milagroso, maravilhoso, o Deus poderoso, Tu és o nosso Deus. Ó Deus, ajuda o Teu povo a andar sobre as águas das dificuldades, não deixe afundar, Deus. Senhor, que Teu povo das dificuldades olhem não para as ondas, mas olhem para o Salvador. Ó Deus, glorifica o Teu nome e que essa manhã transforme realidades. Essa manhã abençoe, seja milagres em muitas vidas, em muitos casamentos, em muitas vidas cristãs sejam renovadas e restauradas, para a glória e louvor de Jesus, do Teu nome santo, ó Deus, santificado seja o Teu nome aqui hoje em cada vida, seja do adolescente, da criança que já tem percepção do pecado e da necessidade da Tua graça, do mais experiente, o ancião,
que ele se sinta hoje acolhido e que a sua tempestade seja acalmada na tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus seja glorificado na sua vida e que a sua expressão de fé seja cada dia mais forte na presença de Deus, pois Ele é o Deus da sua vida e que acalma o mar e te dá paz. Amém?